Carnaval, horas em pé, ladeiras, blocos, correr atrás do trio. Gente, eu cansei só de imaginar tudo isso, viu? Agora, você pense na situação das pernas desses foliões. Afinal, né, são 4, 5 dias aí muito intensos. Então vamos falar sobre isso agora aqui no estúdio. Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais como é que a gente pode, né, se comportar e cuidar da nossa saúde vascular durante esse período é a doutora Dominique Rodas. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Fazia tempo, Obrigada, né? Fazia um tempinho. Muito bom voltar aqui. Obrigada de novo pelo convite. Pra mim também. Eu que agradeço o seu convite. Vamos lá, Dominique. Faz bem ficar tanto tempo em pé? Tem gente que chega a ficar praticamente o dia todo em pé, né? Exatamente. Bom, o corpo precisa de movimento e quando a gente fica muito tempo em pé, sem se movimentar, sem mexer as pernas, sem andar, acaba prejudicando de fato a circulação, certo? Porque as nossas veias, elas trabalham contra a gravidade. Então, a musculatura é quem ajuda a bombear o sangue. A contração da musculatura ajuda a bombear o sangue, por isso que é importante se movimentar. Ficar parado não é muito bom. Então, ficar parado não é muito bom. E caminhando e pulando por longas horas? Aí a situação já melhora um pouco. Já melhora, justamente porque a gente vai estar praticando uma atividade, né? Por mais que seja recreativa, por mais que seja de distração, mas o corpo vai estar em movimento, a panturrilha vai estar trabalhando para ajudar nesse retorno venoso, que seria o sangue voltar das pernas para o coração, né? Diminuindo um pouco a sobrecarga das nossas veias. Lógico que muito tempo não tem como não sentir um cansaço, não sentir um inchaço, não sentir aquela sensação de peso nas pernas. É um período atípico que a gente sobrecarrega de fato as nossas pernas, mas mantendo-se em movimento ajuda um pouquinho. Quais cuidados eu devo tomar, então, para que, por exemplo, eu não chegue nesse ponto, desse cansaço extremo, né, do inchaço nas pernas? Bom, um ponto importante, principalmente para as mulheres, é o calçado. Né? Sempre um sapato mais confortável, preferencialmente um tênis, evitar saltos muito altos, justamente para a gente não limitar a contração da panturrilha, facilitando esse trabalho. E evitar passar muitos períodos, sempre ao final de uma festa, ao final de um bloco, né, de uma festa nas ruas, vai para casa, coloca as pernas para cima um pouquinho para tentar dar uma relaxada e, lógico, manter uma hidratação também é importante para a gente garantir um bom funcionamento, um melhor funcionamento da nossa circulação. Então, beber água também é importante para a nossa circulação? Sim. A gente tem que pensar que estamos em pleno verão, uma festa com aglomeração, às vezes ambientes abafados, que favorece o suor, ou seja, favorece uma desidratação, e a gente vai ficar muito tempo em pé. E também um outro ponto, geralmente a gente sempre recomenda ingerir líquido, mas água, suco, água de coco não é o líquido preferencial nesse período. Tá vendo? Foi ótimo falar isso. Então a bebida alcoólica, ela também favorece a desidratação. Né, justamente não é o melhor líquido para se ingerir, então a gente tem que balancear também para contrapor essa questão do álcool também, por isso que é importante a hidratação. Tentar fazer esse equilíbrio. Aí, beleza, doutora, mas eu percebi que estou com um inchaço excessivo na minha perna, não sei, estou achando que não está normal. E aí, o que eu devo fazer? Primeiro ponto, a gente precisa diferenciar os tipos de inchaço. Aí volta a questão do álcool, porque o álcool também causa inchaço, né, associado a pouca ingesta de água, de líquidos bons, vamos dizer assim, de água de coco, de sucos, e os longos períodos em pé. Quem já tem uma insuficiência venosa, quem já tem varizes, a tendência a ter esse inchaço acaba aumentando, né? Calçados desconfortáveis e os longos períodos em pé. O inchaço nas duas pernas geralmente fala a favor dessas questões de circulação menos urgentes, vamos colocar desta forma, e por conta da situação atípica do período do carnaval. Quando existe um inchaço em uma perna só, um inchaço progressivo, um inchaço gradual, associado a uma dor súbita, a uma panturrilha bem enrijecida, aí acende o alerta para uma possível trombose. E aí seria importante essa diferenciação. É muito difícil ter trombose nas duas pernas ao mesmo tempo. Então, geralmente, esse inchaço, essa sensação de peso e esse desconforto nas duas pernas é mais por conta do período. Mas
uma perna só, perna muito inchada, muito endurecida, pode ser trombose, é importante uma avaliação. É importante, inclusive, até você falar isso, porque a gente às vezes vê alguns casos das pessoas que percebiam esses sinais, sintomas e não procuraram atendimento médico, né? Não procuraram especialista porque achavam que não, vai passar daqui a um tempo. Justamente, aí tomam um analgésico, alivia naquele momento, mas depois a dor vem de novo. Então a trombose, às vezes, é uma dor que vem e fica. Alivia com a medicação, mas ela não cessa. Então, ficar atenta também a essa questão. Tá. Falamos, né, sobre essa questão de você ficar aí por muito tempo em pé, pulando, brincando, aproveitando bastante a folia. Mas agora vamos falar sobre quem passa muitas horas sentado. Às vezes o pessoal vai viajar, a gente também está nesse período do verão. Muitas viagens acontecem. Você vai ficar ali, às vezes, horas no carro, ou até mesmo pegar um voo mais longo. E aí? Isso é um ponto muito importante também. Pensando no voo, existe até uma síndrome chamada de síndrome do viajante. Que é aqueles casos de pacientes que têm trombose durante os voos e em casos mais graves ainda até embolia pulmonar. Porque a altitude, né, no avião, a altitude ela diminui, a gente diminui a saturação de oxigênio, ou seja, a concentração de oxigênio no nosso sangue. Sim. A cabine do avião tem menos umidade de ar, então a gente desidrata. E a gente não se movimenta porque fica na poltrona, né, do avião, limita um pouco a nossa movimentação. Então, junta pouca movimentação, desidratação, né, e aí favorece um sangue viscoso. O sangue parado da pouca movimentação e um sangue com pouco oxigênio, aí é um combo para poder favorecer o surgimento de uma trombose. Umidade do ar na cabine do avião não depende da gente. A nossa hidratação durante o voo depende da gente e a nossa movimentação. Então, se estamos longos períodos em voo ou até viagens de carro também, movimenta um pouquinho a panturrilha, fazendo aquele movimento de aceleração, como se fosse acelerar o carro, girando o tornozelo, fazendo círculos com o pé, sempre para estar movimentando a panturrilha e estimular esse retorno venoso, mesmo sentado. E alguns períodos também, será que dá para dar uma voltinha assim, no avião? É porque eles sempre recomendam aquela frase, ficar sentada com os cintos afivelados. Mas quando tiver aqueles períodos em que o cinto de segurança já não está sendo mandatório, levanta um pouquinho, vai ao banheiro, dá uma andadinha no corredor do avião. E meia elástica também é algo para a gente associar na viagem. Usar aquela meia para ajudar na circulação? Meia de compressão para ajudar na circulação. Quem já tem problema, lógico, que aí sempre a gente frisa mais, mas um voo também é um período em que a gente tem um inchaço, normalmente tem um inchaço. Então, meia elástica, calçado confortável também e tomar esses cuidados durante o voo ou durante uma viagem de carro, uma viagem de ônibus também. Ônibus, é verdade. E aí, tem algum fator de risco que a gente precisa, doutora Dominique, ficar mais atento, né, durante essas situações? Bom, primeiro, quem já teve trombose tem que redobrar os cuidados para um voo, para uma viagem, até para esses períodos em que pode haver essa desidratação reforçar um pouco mais exigir um pouco mais da nossa circulação. Mulheres já são um fator de risco para a insuficiência venosa, para as varizes, e é justamente o público que usa mais salto alto, sapatos mais desconfortáveis. Tudo bem que as mulheres no carnaval tendem a dançar mais, tendem a se movimentar mais, então já ajuda um pouco, mas sempre pensar que as mulheres têm mais tendência a ter esses sintomas das varizes e da insuficiência venosa exacerbados durante esse período de carnaval. Aproveitando esse assunto dos saltos, me veio aqui uma história que eu sempre escutei quando eu era pequena. Sim, eu já fui pequena. E aí eu sempre escutei que era assim, não pode, menina muito nova não pode ficar utilizando o salto, porque vai prejudicar, você vai ter problema vascular. E aí, doutora? Um mito ou é verdade isso? Em termos de o salto alto como fator único, isolado, causar varizes, isso é um mito. Não existem estudos comprovados que se você usar salto alto a sua vida toda e você não tiver um fator genético para ter varizes, você vai criar varizes mesmo assim. O que acontece? Um salto muito alto, ele limita a contração da panturrilha e aí limita o retorno venoso, prejudica o retorno venoso, dando mais sintomas de cansaço, de fadiga, de inchaço. Quem tem a tendência genética a ter varizes, vai ter com, sem ou apesar do salto alto. Lógico que durante o dia a dia, para trabalhar,
e tudo mais, a gente recomenda um salto nem 8 nem 80, né? Nem rasteirinha, nem um salto muito alto. Um salto de 3, 4 centímetros, tomando a medida aqui de uns 2, 3 dedos, é o mais confortável para a gente manter a elegância no trabalho e se sentir confortável também. Ótimo. O que é que eu posso fazer, né? Quais os cuidados que eu devo tomar, então, para evitar algum tipo de problema vascular? Bom, falando especificamente do carnaval, o primeiro passo é movimentar-se, né? Sim. Isso aí acaba sendo meio que óbvio, mas manter a hidratação, né? E atentar também para a alimentação. É um período, vocês já falaram aqui agora no programa, mas é um período que a gente ingere comidas mais processadas, com muito sal, com muita gordura, muita fritura também. Então, associada à baixa ingesta de líquidos, né? De água de coco. Então, esses cuidados também precisam ter. E calçado confortável também. Isso é muito importante. Então, pular o carnaval de tênis e para o bloquinho de tênis fica muito mais confortável. Hoje em dia a gente consegue, eu sei que mulheres se preocupam muito com os looks de carnaval, mas a gente consegue ficar elegante de tênis, consegue ficar bonita de tênis com sapato confortável e não vai atrapalhar a folia. Foi ótimo falar sobre tênis, que era exatamente o que eu ia perguntar, né, logo depois. Assim, o calçado melhor é o tênis, então, para esses dias? Para esses dias, até por questões ortopédicas também, né? Tem um amortecimento do tênis, evitando lesões, inclusive você está numa aglomeração, um sapato fechado acaba protegendo de um pisão, né, de um machucado. Então, ele previne tanto a questão vascular quanto a questão ortopédica, é uma associação boa. Muito bem, então, para a gente reforçar as dicas, hidratação, alimentação, movimento, né? E pensar nesse calçado que vai ser usado, né? E terminou a folia, vai para casa, toma água, coloca as perninhas para cima para o outro dia estar renovado. Para se preparar para o próximo dia, para se recuperar. Obrigada pela sua presença. Eu tô de saudade, que papo leve, legal. Virei mais vezes, por favor. Obrigada, doutora Dominique. Muito obrigada. Contatos, redes sociais, né? Vamos deixar aí para quem aí se interessou aqui no nosso papo, até mesmo estou precisando cuidar da minha saúde vascular, como é que pode fazer? Bom, tem o Instagram, né, que eu acho que o veículo acaba sendo mais fácil para a gente falar. Doutora abreviado, DRA.Dominique Rodas. E o da nossa clínica também, @clínica Dominique Rodas. Lá vocês conseguem um acesso direto, a gente coloca o link do WhatsApp para fazer agendamento, tirar dúvidas e receber vocês com todo carinho, com todo prazer. Muito bem, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Sempre maravilhosa. Bom demais tê-la aqui. Bom dia, viu? Bom dia. E olha só, não sai daí não, porque ainda falta mais um bloco para a gente fechar o programa de hoje. E aí no próximo bloco, pessoal, nós vamos falar sobre os benefícios dos grupos de emagrecimento. Às vezes você está aí, né, tentando buscar ter uma vida mais saudável, não está conseguindo. Quem sabe essa seja uma ótima ferramenta para você. Então já nós vamos falar sobre isso.